Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou fazer um comparativo entre motas e scooters, por isso rola o vídeo! Ora bem pessoal, houve um subscritor que lançou este desafio de fazer um comparativo e falar um bocadinho sobre as vantagens e desvantagens de motas ou entre motas e scooters. Hoje vou-vos falar um bocadinho sobre isso e também sobre a minha experiência pessoal nesse aspecto, porque eu há cerca de 6 anos atrás iniciei-me no mundo das motas com uma Kawasaki Ninja 250 que me acompanhou durante algum tempo, mas depois decidi que o ideal para mim e para a utilização que eu dava era de facto optar por uma scooter. Vendi portanto a Kawasaki Ninja e optei por comprar na altura uma Sim GTS 300. Eu agora já troquei entretanto para a Forza, mas iniciei-me numa GTS 300, numa scooter portanto, e vou-vos falar um bocadinho sobre essa minha experiência. Quero, no entanto, deixar bem claro que este vídeo vai refletir muito a minha opinião pessoal e também sobre o facto de eu ter passado de uma Kawasaki Ninja para uma Sim GTS. Existem, no entanto, exceções. Nem todas as scooters são iguais e nem todas as motas são iguais. Este vídeo vai se focar bastante e apenas na minha experiência pessoal com a moto que eu tive e com a scooter que eu tive e eventualmente tenho, porque eu ainda tenho uma scooter. Por isso, tenham isso em atenção. Ora bem, vamos então começar este comparativo falando sobre proteção aerodinâmica e neste tópico, aliás, este tópico vai ser muito rápido porque, regra geral, as scooters apresentam proteção aerodinâmica superior às motas. Regra geral, lá está, por terem este vidro mais alto, são mais capazes de proteger o nosso peito e cabeça contra o vento, que é uma grande mais-valia. Eu recordo-me que quando tinha a minha Ninja, eu, se queria ter uma proteção contra o vento mais alta, tinha de me agachar, pôr naquela posição mais junto ao tanque de combustível. Isto não acontece, regra geral, nas scooters. Tem uma proteção aerodinâmica muito maior, lá está, por causa do vidro. Só se vocês forem pessoas muito altas é que eventualmente o vidro não será capaz de defletir o vento por cima de vocês, mas irá defletir contra a vossa cara. Regra geral isso não acontece, mas as scooters são melhores nesse aspecto. Falando agora também aqui um bocadinho sobre a capacidade de carga. Lá está, outra grande vantagem para as scooters é o facto de poderem utilizar o espaço presente debaixo do banco, que regra geral dá para um capacete. Em alguns casos, como é o caso desta Forza e da GTS que eu tinha, dava inclusivamente para 2 capacetes, ainda mais luvas, mais umas calças de chuva, e isso não costumam haver motas capazes de albergar tanta coisa. Existem exceções, claro, julgo eu, se não estou em erro, é a ANC, que tem um pequeno espaço de carga junto ao tanque de combustível, onde cabe um capacete, mas isso são, regra geral, exceções. Não é de todo comum as motas terem esse espaço de carga. E era de facto um grande senão quando eu tinha a minha Ninja, era precisamente isso. Era que eu, quando chegava ao destino, tinha de andar de capacete e casaco na mão, porque não tinha onde os colocar. E isso era um aspecto muito dissuasor, e foi de facto uma das coisas que me fez vender a Ninja, era o facto de eu não poder chegar ao meu destino, largar as coisas debaixo do banco e seguir viagem de mãos desimpedidas. Por isso, nesse aspecto, é claro que as scooters ganham. Não, há que salientar, no entanto, que vocês podem colocar top cases também em motas, mas também o podem fazer em scooters. Uma top case alberga talvez 2 capacetes, se for uma grande, mas se aplicarmos isso no caso das scooters, eu neste momento tenho uma top case onde cabem 2 capacetes e debaixo do banco cabem outros 2 capacetes. Isto em termos de volume, que eu não vou andar, como é óbvio, com 4 capacetes, mas posso, por exemplo, pôr os 2 capacetes debaixo do banco e ainda tenho uma top case de 45 litros, no meu caso, onde posso colocar compras, casacos, se tiver com a minha esposa ela coloca lá a carteira, enfim. A capacidade de carga nas scooters é de facto superior nesse aspecto e não há muito mais a dizer sobre isso.
E falando agora um bocadinho sobre conforto. Sobre conforto, eu tenho um bocadinho de dificuldade em indicar-vos qual é que é melhor. Porque se por um lado as scooters têm esta capacidade de serem muito práticas, ser apenas uma questão de uma pessoa se sentar e ter um banco confortável, porreiro. Por outro lado, eu tenho a noção, pelo menos na minha experiência, que para longas viagens eu gostava mais da minha Kawasaki Ninja. E por um simples motivo, posição das costas. Eu na minha Ninja ia numa posição com as costas muito direitas e na scooter isso não acontece tanto. Eu vou, claro, com as costas direitas, mas tenho de ser eu a forçar-me a ter as costas direitas, se é que me estou a fazer entender. Não é de todo desconfortável, muito pelo contrário. Eu diria que, no geral, é mais confortável andar de scooter, mas existem também certos benefícios à posição de condução das motas que naturalmente favorecem uma posição muito direita da coluna e nesse sentido é uma das coisas que eu de facto tenho saudades na minha Kawasaki Ninja. No entanto, atenção, isto é meramente para longas viagens e estou-me a referir apenas ao condutor, porque se formos passar ao passageiro, aí sem sombra de dúvida vamos estar a dar benefícios às scooters, porque é muito mais confortável para um pendura poder sentar-se num banco largo, encostar as costas, em detrimento de ter de ir agarrado à pessoa que vai à frente a abraçá-lo, não tem nada a ver. Para os penduras é muito mais confortável andarem de scooter, principalmente para quem tem uma top case onde o pendura se pode encostar. E vamos falar um bocadinho sobre consumos. Ora bem, nas cilindradas mais baixas, tanto em motas como em scooters, existem consumos de todos os tipos. Existem scooters a consumirem 2.3 litros ao 100, por exemplo, como é o caso da PCX, mas depois também existem motas, como é o caso da Honda CBF, que consegue fazer, se não estou em erro, 1.7 ou 1.8 litros ao 100. Ora bem, estamos a falar, portanto, de algo que vai contra aquilo que normalmente se pensa, que são as scooters que consomem menos. Não é verdade, existem consumos de todos os tipos, como já vos disse, mas no geral, de facto, as scooters tipicamente costumam consumir um bocadinho menos de combustível. Na minha experiência, e visto que eu passei da Ninja 250 para uma 300, o meu consumo de combustível baixou. Eu na minha Kawasaki Ninja costumava consumir entre os 4,5 e 5 litros ao 100 e agora nesta de 300 estou a fazer uma média de 3,5 litros ao 100, ou seja, no geral menos 1 litro, quando comparado as mesmas cilindradas. E eu diria que isto são números muito mais genéricos. Se nós formos para cilindradas superiores, aí nesse caso naturalmente os consumos tendem a igualarem-se. Estamos a falar de motas que já vão se calhar para os 7, 8 litros ao 100, tal e qual como as scooters, mas nas cilindradas mais baixas, genericamente falando, as scooters costumam consumir menos. Ora bem, e já que falamos de consumos, vamos falar um bocadinho sobre custos. Existem custos para todas as carteiras. Existem motas 125 a custar o mesmo que scooters 125 e existem motas 300 e acima a custar exatamente o mesmo que scooters 300. A diferença tem a ver com o género e o tipo de veículo que é. Regra geral, as scooters mais baratas são scooters mais pequenas e depois temos outra categoria que são as maxi scooters, que são, regra geral, mais caras. Falando sobre as mais baratas, temos o caso, por exemplo, da PCX, que custa à volta de 3.000 euros, que é mais ou menos o mesmo que uma CBF, que também custará à volta dos 3.000 euros. Mas depois, se formos, por exemplo, para uma Forza 125, já estamos a falar algo que custa acima de 5.000 euros. Tem a ver inerentemente com a categoria de veículo sobre os quais estamos a falar e por isso isto é uma opinião e uma questão muito pessoal a abordar que varia de caso para caso. Queria também falar aqui um bocadinho sobre motorizações e as principais diferenças nas motorizações entre motas e scooters,
porque mesmo uma moto e uma scooter tendo a mesma motorização ou a mesma cilindrada, são um bocadinho diferentes. A capacidade de resposta de uma moto é tipicamente superior. Isto porque nós temos e dispomos de uma caixa de velocidades. Conseguimos selecionar mudanças abaixo, de modo a ter mais binário, sacrificando a velocidade, e numa scooter não conseguimos fazer isso porque é uma transmissão, um sistema de transmissão completamente diferente, uma transmissão variável. Por isso, em termos de motorizações, se vocês procuram performance, regra geral, as motas vão-vos dar muito mais essa performance que vocês procuram. Em termos de velocidade de ponta, atenção, podem ser as duas bastante semelhantes, mas em termos de performance e capacidade de resposta do veículo, nesse aspecto, as motas tendem a ser superiores, e era de facto uma das coisas que eu mais tenho saudades na minha Kawasaki Ninja, era aquela capacidade que ela tinha de, por exemplo, numa autoestrada, reduzir uma mudança e ter aquele binário extra para poder dispor, no caso de uma aceleração, por exemplo. Ou seja, nesse aspecto, as motas têm uma pequena vantagem, diria eu, mas as scooters também dispõem de respostas muito boas e garantidamente são uma boa escolha também nesse sentido. Ora bem, e agora vou tentar resumir um bocadinho todos estes tópicos sobre os quais falamos e tentar dar-vos a minha opinião sobre para quem é que é uma moto e para quem é que é uma scooter. Eu diria que a scooter é para aquele tipo de utilizador que procura uma moto, aliás, um veículo muito prático para o seu dia-a-dia. É um veículo muito mais dinâmico, porque permite uma utilização muito mais alargada. Permite-nos não só tirar a diversão que procuramos neste tipo de veículo, de duas rodas, mas como também nos permite um tipo de condução muito utilitária, uma utilização muito utilitária. Eu, pessoalmente, estou-me a dar muito melhor com uma scooter, principalmente pelo facto de ser muito confortável, pelo facto também de eu adorar esta capacidade de carga que as scooters têm, poder deixar o capacete debaixo do banco quando chego ao meu destino. A minha esposa também gosta muito mais de ir confortável aqui encostada a esta almofada da Top Case. Ou seja, para mim, como veículo utilitário, a scooter é de longe superior. E eu que fazia uma utilização todos os dias da moto e faço uma utilização também diária da scooter, eu diria que este é o meu veículo de eleição para mim e sem sombra de dúvida é uma escolha acertada para quem for utilizar um veículo de duas rodas todos os dias em deslocações casa-trabalho, trabalho-casa. São sem sombra de dúvida, na minha opinião, do melhor tipo de veículos que há. Sobre a minha Kawasaki Ninja, de facto foi a moto onde eu comecei, foi a minha primeira moto. Fiz também uma utilização diária sobre ela, era um veículo excelente. No entanto, para aquilo que eu usava, tinha de andar sempre com uma mochila, nos dias de chuva andava sempre também andava sempre com botas calçadas e andava sempre com os ténis na mochila para calçar quando chegasse ao destino. Ou seja, não era um veículo muito prático. O que é que era? Era sim um veículo extremamente divertido de conduzir. Tenho imensas saudades nesse sentido, em termos de diversão de condução. Tenho imensas saudades das mudanças, aquela capacidade de resposta que aquela moto tinha, era sem sombra de dúvida algo que eu gostava imenso e que tenho imensas saudades. Gostava também da posição de condução da Ninja, que não era uma posição de condução muito agressiva, isto quer dizer, não era uma posição muito deitada, era uma posição muito direita e boa para as costas. Sem sombra de dúvidas que, principalmente durante o verão, era uma moto que eu gostava muito de ter e divertia-me bastante com ela, mas não era moto para mim, não era uma moto para utilização diária, e foi isso que me fez vender e optar por uma scooter. E é isso, pessoal.
Eu espero que este pequeno vídeo vos tenha sido útil, espero que tenha esclarecido alguma das vossas dúvidas, caso as tivessem, e deixem nos comentários em baixo se concordam com esta minha visão sobre as principais diferenças e vantagens e desvantagens entre motas e scooters. Gostava muito de saber a vossa opinião, lá está, deixem nos comentários, juntamente com questões que possam eventualmente ter, que se eu vos conseguir ajudar, certamente irei fazê-lo. Quero-vos pedir também para deixarem o vosso like neste vídeo e subscrevam o meu canal, pois a vossa subscrição demonstra de facto um apoio incondicional ao meu canal, que ainda é pequeno, mas certamente irá crescer com o vosso apoio. E é isso, pessoal. Espero-vos ver no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!